guia-me com a mão, e ao fim da minha carreira receberei galardão. Na manjedoura nascendo, no mundo só batalhou, em meu lugar padecendo, sangue por mim derramou. Ressurgiu da sepultura, subindo à destra de Deus, tendo em vida das alturas, descendo em nuvens dos céus. Jesus, Jesus, tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, só teu serei, Senhor, na senda muito verdadeira, guia-me com a mão, e ao fim da minha carreira receberei galardão. Seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã, à nossa escola bíblica semanal, nesse momento de devocional que antecede o nosso estudo da palavra. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Salmo 46, esse salmo da palavra de Deus que nos convida a confiar em Deus, a descansar no Senhor, mesmo em meio às tribulações. Salmo 46, e assim nos diz a palavra de Deus, que eu peço para que você leia junto comigo, aí onde você estiver na sua casa, Salmo 46, e assim diz a palavra de Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Eu quero convidar você, junto comigo, cantar o hino de número 155 do nosso Cenário Novo Cântico, hino que foi inspirado neste versículo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Quando Martim Lutero estava em momento de perseguição, sendo perseguido, e precisou se refugiar em uma fortaleza ali. A partir desse texto, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ele nos deixou de herança esse belo hino, o hino Castelo Forte, que eu convido você a cantar junto comigo nesse momento.
Amém. Louvado seja o nome do Senhor, que no Salmo 46, no verso 10, nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu convido você a cantar junto comigo o hino número 108 do Inário Novo Cântico, porque todo aquele que se aquieta no Senhor desfruta da sua felicidade, felicidade que só existe na pessoa e na obra de nosso Senhor Jesus, o nosso Redentor. Hino 108 do Inário Novo Cântico. Seja o que for.
escritas no Apocalipse, agora a carta à igreja de Esmirna. Olá, meu querido irmão, vamos aí, a nossa lição de número 4 da nossa revista Igrejas em Apuros, a nossa editora Cultura Cristã, lição 4, Esmirna, uma igreja rica, mas que sofria muito. Apocalipse capítulo 2, do verso 8 ao verso 11, é o texto que eu peço a você que abra para que nós possamos ler e deixe aberto para que nós possamos continuar a examinar esse texto à medida que nós formos desenvolvendo o nosso estudo de hoje. E diz assim a palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo 2, verso 8 ao verso 11. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia do que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Vamos orar? Pai querido, mais uma vez estamos diante da Tua palavra, em nome de Jesus. Dá-nos o privilégio e a alegria de agora estudá-la com a iluminação de Teu Santo Espírito, para que possamos entender aquilo que o Senhor tem aos nossos corações. Que possamos, de fato e de verdade, ouvir o que o Espírito tem a falar às igrejas. Em nome de Jesus. Amém. Gente querida, nós chegamos então ao estudo da segunda carta, né, que é escrita aí no livro do Apocalipse, segunda epístola. Agora uma epístola endereçada à igreja de Esmirna. Como nós falamos na aula passada, existe um padrão em cada uma das epístolas, em cada uma das cartas escritas no Apocalipse, em que Jesus se apresenta, ele faz uma apresentação de si mesmo, depois ele faz um elogio à igreja para a qual ele está escrevendo, somente a igreja de Laodiceia não tem nenhum elogio, e depois ele faz uma repreensão, uma chamada ao arrependimento em função de algum pecado cometido por aquela igreja. Somente a igreja de Esmirna e de Filadélfia não tem repreensões, né? E ao final Jesus fala de uma recompensa. Então aqui nós estamos tratando de uma igreja que não recebe nenhuma repreensão, pelo contrário, a virtude dessa igreja, né, ela é destacada e é uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo àquela igreja a perseverar na fé mesmo diante das adversidades. Nosso primeiro ponto do nosso estudo de hoje, né, fala justamente a respeito da apresentação de Jesus, o Cristo ressurreto. É importante que quando nós estamos estudando as epístolas, quando a gente para ler essas cartas do Apocalipse, a gente perceber que cada uma das apresentações, a forma como Jesus se apresenta a elas, que tem correspondência em outros textos do livro do Apocalipse, né? Lembre-se que a primeira visão que João tem, logo no capítulo 1, é do Jesus glorificado, do Jesus ressurreto, do Jesus vencedor, né? E mais à frente, logo após as epístolas, nós vamos, dessas 7 cartas, dessas 7 epístolas, nós vamos ter outras menções ao Senhor Jesus no livro do Apocalipse, porque ele é o tema principal do livro. Nós precisamos ter em mente que cada trecho, né, de apresentação de Jesus a uma igreja tem um sentido, tem um motivo, tem uma razão de ser. Por que Jesus se apresenta assim, dessa forma? Eu sou o primeiro e o último, aquele que estive morto e que tornei a viver. Portanto, está falando da morte e da ressurreição de Jesus. Porque aquela igreja, a igreja de Esmirna, vai ser avisada nessa epístola que ela vai enfrentar tribulação. Então, Jesus se apresenta dessa forma, mostrando à igreja que ele também havia sofrido, que ele também havia padecido, inclusive chegando à morte, né? E, em segundo lugar, Jesus se apresenta assim porque a igreja precisava perseverar. Ela deveria se manter firme, se manter fiel, perseverar mesmo em meio à tribulação. E isso também remete à própria missão do nosso Senhor Jesus, que perseverou na sua missão, que perseverou naquilo que lhe estava proposto e mesmo tendo morrido,
ao terceiro dia ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele venceu a sua luta, a sua tribulação. Quando nós olhamos para o nosso Senhor Jesus, nós precisamos ter em mente que mesmo antes da sua ressurreição, né, Jesus é eterno, né, ele é coeterno com o Pai, Jesus é Deus, e ele estava com o Pai na eternidade antes de descer e se fazer carne. Nós lemos em João capítulo 17, verso 5, quando Jesus ele ora por mim e por você naquela tão famosa oração sacerdotal, aquela oração intercessória. Jesus, no versículo 5 do capítulo 17 de João, ele pede ao Pai, ele roga ao Pai que ele fosse glorificado com a glória que ele tinha antes de descer à terra para estar com os homens. Mas a palavra de Deus vai nos ensinar que o nosso Senhor Jesus, ele se esvaziou da sua glória, né? Tal como está lá em Filipenses, capítulo 2, do verso 5 ao verso 8. O nosso Senhor Jesus, ele se esvaziou da sua glória e ele se humilhou, né? Tornando-se obediente e obediente até a morte de cruz. E nesse processo de humilhação, ele assumiu semelhança de carne pecaminosa, porque ele assumiu a natureza humana. Embora Jesus não tivesse pecado, Jesus era 100% homem. Jesus assumiu a natureza humana para que, através do seu sacrifício, a natureza humana fosse redimida. Todo aquele que nele crê, todo ser humano que crer, seja redimido pela fé no Filho de Deus. E foi no despojamento da sua glória que o nosso Senhor Jesus ele venceu o mundo, que ele venceu o maligno. Nós lemos, né, nos evangelhos que o nosso Senhor Jesus ele foi tentado à nossa semelhança, né? Ele foi tentado na sua natureza humana, mas mesmo ali sendo humano, Jesus ele resistiu às tentações e ele venceu o tentador, ele venceu o diabo. No Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33, ele nos avisou de que nós teríamos aflições, assim como ele também teve aflições, mas ele também nos disse que ele tinha vencido o mundo e por isso nós precisávamos confiar nele, porque ele é quem pode nos dar vitória. Na Epístola aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, mesmo no versículo 9, versículo 28, nós também lemos a respeito dessa realidade humana de Jesus tendo vindo à Terra e vivido como ser humano, e exatamente por ele ter experimentado a natureza humana e ter sido tentado à nossa semelhança, nós temos um sumo sacerdote a quem nós podemos recorrer nos momentos de aflição. O fato é que o nosso Senhor Jesus, ainda que fosse 100% homem e 100% Deus, ele não usou das suas prerrogativas divinas, ele não usou do seu poder divino para se livrar das tentações, muito menos se livrar, né, do sofrimento, da perseguição. Lá em Mateus capítulo 26, no versículo 53, é uma cena muito interessante, quando o nosso Senhor Jesus ele está ali para ser preso, os discípulos, né, principalmente Pedro, ele se lança para poder defender Jesus, saca de uma espada e Jesus para e fala o seguinte: olha só, vocês acham que se eu quisesse, o meu pai não enviaria 12 legiões de anjos para poder me proteger, para me guardar, para me salvar? Mas lá no paralelo, em João capítulo 18, versículo 11, Jesus diz que ele deveria tomar o cálice, né, ou seja, ele deveria cumprir a sua missão, o cálice que o Pai lhe havia dado. O fato é que Jesus enfrentou a luta, enfrentou as dificuldades, enfrentou as tribulações. E quando ele se apresenta assim para a igreja de Esmirna, ele está querendo incentivar aquela igreja a passar pelas lutas, pelas tribulações, pelas adversidades, porque os sofrimentos fazem parte da nossa missão muitas vezes. Tantas e tantas vezes os cristãos, eles passam pelo sofrimento, inclusive por causa da pregação do evangelho, por causa do anúncio de que Jesus é o Senhor, tal como aconteceu com o apóstolo João e nas igrejas. Aí as igrejas da Ásia para as quais ele escreve no Apocalipse, essas igrejas elas experimentaram a realidade da tribulação por causa da pregação da palavra de Deus. E não somente a perseguição por causa da pregação da palavra de Deus, mas de uma forma geral o ser humano ele sofre nesse mundo. E todo o sofrimento do crente, o sofrimento do cristão, ele também é um sofrimento do nosso Senhor Jesus. O apóstolo Paulo ele entendia essa realidade do sofrimento, afirmando lá no capítulo 1 da Epístola aos Colossenses, lá no versículo 24,
de forma mais específica, Colossenses capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 24, ele disse o seguinte: agora eu me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. A gente precisa ter certo cuidado quando a gente lê esse texto, obviamente, porque texto sem contexto é pretexto, né? Primeiro, a gente precisa lembrar que o sofrimento de Jesus foi suficiente e foi eficiente. O nosso Senhor Jesus não precisa de nenhum complemento da sua obra expiatória, tá? O que Jesus sofreu na cruz e mesmo a sua vida foi suficiente e eficiente para cumprir a sua missão. E o próprio contexto aqui em que Paulo está escrevendo, o apóstolo Paulo, na sua epístola aos Colossenses, ele fala da suficiência, a completa suficiência, tanto da pessoa quanto da obra de Jesus. Mas, então, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? É o seguinte: quando nós sofremos, Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso bom pastor, o nosso amigo leal, ele sofre junto conosco. Tá? Nós fomos incumbidos por ele de dar continuidade a anunciar o evangelho até que ele venha. E ele não está sugerindo, né, através do apóstolo Paulo, que a gente precise acrescentar alguma coisa ao seu sofrimento. Não é isso. Mas à medida que cada um de nós sofremos, Jesus também sofre conosco. Então está nesse sentido aí que se refere o que resta do sofrimento de Cristo, porque quando nós sofremos, é uma continuação do sofrimento de Cristo, porque ele sofre conosco, né? Os sofrimentos pelos quais os servos de Deus passam, né, são sofrimentos, inclusive, que o nosso Senhor Jesus já havia anunciado. Então, aqui nós temos a indicação que de Jesus ele se solidariza com o nosso sofrimento. Jesus, ele está atento ao nosso sofrimento, ele não está cego nem surdo ao nosso clamor, aquilo que nós vivenciamos. Ele enxerga tudo aquilo que passamos, ele ouve todo o nosso clamor e ele está aqui do nosso lado, junto conosco. E é por isso que ele escreve à igreja de Esmirna, né, dizendo para que eles sejam perseverantes. Olha, do mesmo jeito que eu sofri, mas eu venci na ressurreição, então olhem para a minha obra, olhem para o meu exemplo. Como que era a igreja de Esmirna, segundo aquilo que nós lemos no texto, né? É muito interessante porque Jesus diz o seguinte para a igreja de Esmirna, lá no Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 9. Eu conheço a tua tribulação, eu conheço a sua situação, os seus problemas, a sua luta, né? E especialmente a tua pobreza. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza. Mas aí, entre aspas, nós lemos, entre aspas, entre parênteses aqui, no texto nós encontramos a expressão, mas tu és rico, né? O fato que é o seguinte, gente, aquela igreja, muito provavelmente, era uma igreja de irmãos de situação humilde, de condição mais simples, de pessoas mais pobres. E, infelizmente, muitas e muitas vezes, especialmente no contexto que nós vivemos hoje, a partir de uma teologia tão espúria, tão antibíblica que é a teologia da prosperidade, há aqueles que entendem que a riqueza material ela é determinante da condição espiritual e da condição moral de uma pessoa. Só que a Bíblia não nos ensina isso, né? A riqueza material ela não é determinante da condição moral e da condição espiritual, nem de um cristão individualmente, né? nem do crente pessoalmente, da sua família, e também não é da igreja, né? Há pessoas, é claro, a quem Deus agracia com recursos desse mundo, e isso pode ter alguns motivos contextuais. O primeiro deles é que essa pessoa pode ter escolhido uma profissão que na nossa sociedade ela tenha certo destaque, ou mesmo que ela traga um retorno financeiro dentro do seu meio que permita que haja, né, uma remuneração maior nessas profissões. Né? Também está relacionado, muitas vezes, a pessoa ter uma condição melhor, a capacidade, ao esforço, o talento. Né? Há pessoas que lutam, realmente batalham para conquistar aquilo que possuem. Né? E isso eu estou falando da forma lícita, tá? Mas infelizmente a gente sabe que nesse mundo também há pessoas que são ricas, que enriquecem, mas que enriquecem à custa do roubo, que enriquecem à custa da corrupção, que enriquecem à custa da exploração, da mentira. Então a gente pode perceber tanto pelo fato
da questão relacionada ao pecado e mesmo a questão relacionada às formas lícitas, que não necessariamente essas pessoas são mais espirituais, que essas pessoas possuem algum quê a mais, alguma aprovação a mais diante de Deus. Ao mesmo tempo, há pessoas pobres, e essas pessoas pobres, isso também tem, a pobreza também tem a sua origem, isso pode estar relacionado tanto a questões que não são necessariamente pecado, como, por exemplo, a profissões que, infelizmente, tantas vezes de forma injusta, né, são consideradas, não são tão destacadas socialmente, então a remuneração dessas profissões é um pouco menor, né? E aí a gente às vezes até tem um pouco de injustiça, e injustiça é pecado, mas nem sempre, né? Em alguns momentos, o retorno financeiro que algumas dessas profissões dão ao seu meio não permitem que elas sejam melhor remuneradas. Né? Mas também tem a questão de pessoas, e aí vai algumas situações que não necessariamente são pecado, mas há pessoas que não administram bem. Ou aí a gente já vai para a questão relacionada aos erros, às falhas humanas. Tem pessoas que são relaxadas, tem pessoas que não desenvolvem seus dons, que não desenvolvem os seus talentos. Isso também é verdade, isso também é realidade, isso também precisa ser considerado. Não é só isso, né? Nós sabemos muito bem que há pessoas que são extremamente pobres porque elas são exploradas, né? Elas são pobres por causa da distribuição de renda injusta que existe neste mundo e porque há pessoas que enriquecem à custa da exploração dessas pessoas, porque elas são espoliadas, porque elas são roubadas por outras pessoas. Existem essas duas realidades no nosso mundo, quanto à riqueza e quanto à pobreza. Né? Só que tanto uma pessoa ser rica ou ser pobre, e mesmo uma igreja ser rica ou ser pobre, não tem nada a ver com a questão, ou pelo menos não é determinante, em alguns momentos até pode ter relação realmente com a espiritualidade, mas não é determinante da condição moral e espiritual de uma pessoa. Por exemplo, uma igreja próspera, uma igreja rica, isso pode ser resultado de uma igreja que vai bem financeiramente, ela pode ser resultado da fidelidade dos irmãos? Sim, as pessoas são fiéis nos seus dízimos e nas suas ofertas, né? E de fato Deus faz prosperar a igreja. Pode estar relacionado com a consciência de missão da igreja, com o desejo de ajudar os mais pobres, com o desejo de expandir o evangelho e novos trabalhos. Sim, de fato, isso pode fazer com que igrejas tenham uma arrecadação que reflita essas características boas. No entanto, existe a possibilidade também de igrejas estarem enriquecendo por causa da corrupção, né? Apenas buscando dinheiro por causa da ostentação, né? Ou mesmo por causa da competitividade. Então eles querem arrecadar para competir com as outras igrejas, com as outras denominações, né? Buscando aí se inserir num mercado religioso. É muito triste isso. Então isso significa que prosperidade financeira não necessariamente tem a ver com a condição de saúde espiritual. O fato é que o Novo Testamento, em diversos momentos, vai fazer cair por terra os paradigmas sociais que são estabelecidos pelas nossas sociedades, especialmente naquele caso específico, a elite do judaísmo do primeiro século, porque havia uma mentalidade de que se a pessoa era próspera, ela era uma eleita de Deus, era uma pessoa que era abençoada. Riqueza, na cabeça de muitas pessoas naquele primeiro século, especialmente no judaísmo, eu sou um afortunado de Deus. Você vai lembrar que Jesus, ele quebra um pouco esse paradigma quando ele conta lá, né, quando está registrado nos evangelhos, quando ele encontra aquele jovem, né, que era muito rico e vai perguntar para Jesus como ele podia herdar o reino dos céus. E você vai lembrar que aquele jovem ele saiu triste da presença de Jesus porque ele tinha muitas riquezas, ele amava as riquezas e o amor dele, o valor dele estava naquelas riquezas. Jesus, ele afirma logo depois da saída daquele homem que é muito difícil que um rico entre no reino dos céus exatamente por causa das riquezas. Pastor, Jesus então está condenando a riqueza. Não, ele não está condenando a riqueza em si.
o ter algo, né? E ao mesmo tempo ele também não está exaltando a pobreza em si, mas ele está questionando naquele contexto a consciência daquelas pessoas que depositavam a sua confiança exclusivamente nas riquezas, inclusive a sua confiança espiritual, dizendo que elas eram abençoadas por Deus por causa da riqueza. Qual é o ensino bíblico, então, a respeito desse assunto? É de que a nossa condição espiritual, ela independe da condição financeira. Ricos e pobres devem confiar em Deus, tá? E o que podia estar acontecendo em Esmirna para eles viverem uma situação aí de pobreza, uma situação de necessidade? Gente, a gente precisa lembrar que havia perseguição, né? Nós já vimos isso nas últimas aulas, tanto por parte dos judeus, que estavam cada vez mais, os judeus do primeiro século queriam fazer com que o cristianismo fosse destacado do judaísmo, identificando o cristianismo como algo à parte do judaísmo. E lembrem-se que os judeus tinham uma isenção de prestar culto ao imperador, e ao se negar, eles não sofriam, de uma forma geral, é claro, né, não que não houvesse em um momento ou outro dificuldades quanto a isso, mas de uma forma geral, eles não eram incomodados quanto a isso. E a partir do momento que os cristãos começaram a se destacar do judaísmo, né, como uma outra religião, e se recusaram também a cultuar ao imperador, eles passaram a ser perseguidos. Então havia uma rejeição por parte dos judeus e também havia uma perseguição por parte do Império Romano com relação aos cristãos. Então é provável, meus irmãos, que muitos dos nossos primeiros irmãos lá na igreja de Esmirna pudessem estar sendo sofrendo sanções por causa disso, inclusive perdendo as suas posições, perdendo os seus empregos. Isso não é novo na história da igreja, na história da igreja presbiteriana do Brasil, por exemplo, né, lá no início, depois que Simonton chegou e o seu cunhado Alexander Blackford, né, e outros pastores norte-americanos começaram a pregar aqui a mensagem do evangelho através da implantação da igreja presbiteriana no Brasil, nossos irmãos, primeiros irmãos presbiterianos, muitas vezes eles perderam seus empregos por dois motivos básicos. Primeiro, porque eles não queriam trabalhar no domingo, eles tinham uma forte uma forte devoção ao Senhor, a ponto de colocarem a sua opinião de que o domingo era um dia reservado para o descanso no Senhor e que eles não deveriam trabalhar, né? Então muitos foram mandados embora, perderam seu emprego, não houve nenhuma negociação quanto a isso, e há também uma situação relacionada aos nossos irmãos não quererem mentir. Muitos vendedores não queriam mentir mais sobre as suas mercadorias. Esses nossos primeiros irmãos perderam seus empregos pelo seu desejo de serem fiéis ao Senhor. Então, a questão, então, aqui, historicamente, né, esses nossos primeiros irmãos de Esmirna podiam estar sofrendo sanções por causa da sua fé. O fato é que Jesus ele fala para eles: eu conheço a tua tribulação, eu conheço a tua pobreza, mas eu quero dizer que vocês são ricos. Jesus está falando da riqueza espiritual daquela igreja, né? E aí ele vai afirmar o seguinte: a tribulação, meus irmãos, vai aumentar. Não quero enganar vocês, não. Vai vir mais aflições. A expressão sinagoga de Satanás que é utilizada aqui, ela pode estar se referindo, né, provavelmente, àqueles judeus que rejeitaram a pregação do evangelho e que acabaram se tornando instrumentos do diabo na vida daqueles primeiros cristãos no primeiro século, né? Por causa da perseguição que eles infligiram contra os cristãos. Uma segunda coisa interessante ao perceber essa expressão usada por Jesus, né, sinagoga de Satanás, é uma confirmação de que a igreja é vista como o novo Israel, né? Pertencer ao povo de Israel na nova aliança, né, não é uma questão biológica, né? Não é uma questão étnica, não está relacionada a uma nacionalidade, a uma entidade política. Por isso que não faz sentido algum a gente ficar brigando, né, por uma embaixada na cidade de Jerusalém. Não faz sentido isso hoje. Não que a gente não deva, obviamente, respeitar, óbvio, a soberania do Estado de Israel criado lá no final da década de 40. A questão não é essa, é o povo, né, originariamente escolhido por Deus para desse povo vir o Messias. No entanto, né, nós precisamos ter em mente que o povo de Deus, o Israel de Deus, narrado no Novo Testamento, é uma continuação desse Israel do Antigo Testamento, mas que agora reconhece que o Messias veio, que esse Messias é Jesus. Nós somos filhos de Abraão, filhos
pela fé, né? Porque Abraão foi o pai da fé. Esmirna, então, teria 2 problemas a enfrentar, não somente a pobreza, mas também a perseguição. E eu quero lembrar a você que o nosso Senhor Jesus já havia avisado: se ele foi odiado do mundo, os seus seguidores, os seus discípulos também seriam odiados. E assim como Jesus também foi perseguido e morto, nós também podemos sofrer a perseguição e, inclusive, chegarmos à morte por causa da pregação do Evangelho. E isso, historicamente, aconteceu ali na igreja de Esmirna. Mas qual é a palavra de Jesus para a vida daquela igreja? Meus irmãos, vocês se veem pobres, mas eu quero dizer para vocês que vocês são ricos. As riquezas da qual Jesus está se referindo aqui são as riquezas invisíveis, as riquezas espirituais, as riquezas eternas em Cristo, né? E nós precisamos atentar para essas riquezas. Dá uma comparada aí comigo, você, na sua Bíblia, eu sei que ela está aberta na carta à igreja de Esmirna, dá uma comparada aí, vira a página, capítulo 3, versículo 17, com o que ele fala para a igreja de Laodiceia. Olha só. A igreja de Laodiceia dizia: eu estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Olha o que Jesus diz para eles: e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Diante de quem importa nós sermos ricos? Né? Os valores que são dados às coisas materiais, tantas e tantas vezes, são para nós, né? Como certa vez eu ouvi de um pensador, né? Comprar coisas que não precisamos para impressionar pessoas que não conhecemos, né? Muitas vezes usando um dinheiro que não temos, mas em algumas situações até usando um dinheiro que temos, mas a quem importa de fato nós agradarmos? Diante de quem importa nós sermos ricos? E nós precisamos ser ricos diante de Deus. Eu quero lembrar a palavra do Senhor Jesus que nos orientou a buscar os tesouros do alto, as coisas lá de cima, e aguardar lá o nosso tesouro, né? Porque é no céu onde está o nosso tesouro, onde nem a traça nem a ferrugem corrói. Então Jesus, ao escrever para eles, ele dá um alerta e um encorajamento, né? Ele está alertando: vocês vão passar por tribulação, mas não temam. É interessante que essa expressão, né, não temas, tantas e tantas vezes ela é usada na palavra de Deus, o nosso Deus falando ao Antigo Testamento, ao povo de Israel, ao Israel de Deus, ao povo eleito do Senhor, e tantas vezes aos discípulos: não temas, não tenham medo, não é verdade? E exatamente na esteira, né, na continuidade desse não temas, ele explica por que não devíamos temer. Porque o que estava esperando a igreja de Esmirna era uma tribulação de 10 dias. O que significa isso? Eu sei que você sabe que o livro do Apocalipse ele foi escrito no gênero epistolar, né, tem essas epístolas, tem também o gênero profético, né, o gênero literário profético, mas existe o gênero apocalíptico. Ele usa uma riqueza muito grande de imagens, de símbolos, e os números são símbolos no livro do Apocalipse. No domingo passado nós vimos na mensagem a respeito do capítulo 7, quando fala a respeito dos 144 mil selados, não é que só 144 mil quantitativamente vão ser salvos, mas 144 mil no sentido simbólico, representando, né, o 12 vezes 12 vezes 10 vezes 10 vezes 10, a totalidade do povo de Deus. É um número muito bem contado, um número certo. Exatamente aqui nós temos o símbolo do 10. Tribulação de 10 dias significa um tempo completo. Talvez curto, a gente não sabe precisar, não eram 10 dias precisamente, mas um tempo intenso, um tempo que teria início, meio e fim, um tempo que estava contado, né? Então eles não precisavam temer, que não era uma tribulação para sempre. Eles sofreriam, mas haveria fim. E aqui nós vemos que essa tribulação seria causada por Satanás. E a gente aprende algo interessante aqui, porque Satanás ele pode até agir sobre a vida do crente, mas nunca sem a permissão de Deus, e muito menos como se ele tivesse no poder a fim de causar todo o dano possível na vida da igreja, né? Não. Satanás pensa que está danificando a igreja, mas a igreja ela é protegida pelo Senhor Jesus. A igreja pertence ao Senhor Jesus. A igreja está nas mãos do Senhor Jesus, tal como nós lemos o nosso Senhor Jesus falando na visão que ele dá a João, né? Quem é que tem os 7 anjos, né? As 7 estrelas, que são os 7 anjos? Quem é que tem os 7 candeeiros, que são as 7 igrejas, na mão direita? É o nosso Senhor Jesus. Eu sei que você conhece o exemplo de Jó. O Jó, né, ele sofreu, e foi um sofrimento causado pelo diabo. No entanto, nós lemos lá que ainda assim foi algo
debaixo da vontade de Deus. Foi Deus quem permitiu, né, para que os propósitos de Deus se cumprissem na vida de Jó. Assim como também na vida do apóstolo Paulo. Alguns dias atrás, aí no nosso culto de quinta-feira, tivemos a oportunidade de compartilhar essa mensagem da parte de Deus na segunda epístola aos Coríntios, né, quando nós lemos que Deus permitiu que um espinho na carne, mensageiro de Satanás, fosse colocado na vida de Paulo. Olha só, mas Deus é quem governa, Deus é quem tem a sua igreja em sua mão. Mesmo que essa tribulação, né, Satanás seja usado como um instrumento de tribulação na vida da igreja. E aí a gente tem algo fundamental nessa questão, que o sofrimento ele não é justificativa para o pecado. Então agora vai vir um sofrimento e nós vamos negar o nome do Senhor Jesus, nós vamos passar a pecar. Não, o sofrimento, né, que Jesus ele passa, ele caminha conosco, ele precisa nos levar ao nosso desenvolvimento, a uma fidelidade cada vez maior ao nosso Senhor. E qual é a atitude então que a igreja de Esmirna deveria ter? O que é que Jesus diz para eles? Ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Qual é a atitude que Esmirna deveria ter? Eles deveriam ter fidelidade. Parece que aquela cidade, historicamente, ela se orgulhava da sua lealdade, da sua fidelidade ao Império Romano. Então, naquele contexto, faz todo sentido essa expressão. Ser fiel até a morte a quem? Ao Império Romano? Ao judaísmo? Às falsas doutrinas? Né? Não, ser fiel até a morte ao Senhor Jesus. E assim, vocês vão receber a coroa da vida. Então, qual é a atitude que Esmirna deveria ter? Fidelidade. Qual é a recompensa que os fiéis teriam? A coroa da vida. E aqui a gente também tem um contexto histórico interessante, porque na cidade de Esmirna era adorada a deusa Cibele, que é retratada nas moedas daquele período histórico com uma coroa que representava as ameias da cidade, né? As fortalezas, os muros da cidade. E também se dizia que as construções no Monte Pagos, que é um monte que fica na cidade de Esmirna, se assemelhavam a uma coroa. Mas quando Jesus fala ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida, está apontando para uma coroa diferente, uma coroa especial. Essa imagem da coroa ela também é muito comum, né, como símbolo de recompensa no mundo antigo. Aquele mundo greco-romano, o mundo, né, das Olimpíadas, o mundo dos esportes, em que o vencedor recebia uma coroa, né, feita de louros, né, uma coroa feita de folhas que representava a sua vitória. Né? Essa coroa é uma coroa que ela é uma coroa que perece, é uma coroa que, exatamente por ser feita, né, com elementos da natureza, por folhas, era uma coroa que se desgastava, que se desbotava, ela acabava. A coroa de Jesus não. A coroa da vida é uma coroa eterna. Segundo o apóstolo Pedro, é uma coroa imarcessível, né? Uma coroa que ela não se desgasta, né? E aí nós temos o significado dessa coroa da vida, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. O que a gente aprende aqui? A primeira morte, né, é uma referência a morte é comum ao ser humano, né, da nossa criação, dessa nossa natureza corrompida em pecado, que vai sofrer a morte, né, se Jesus não vier antes e não nos glorificar. Né, mas, de uma forma geral, o ser humano ele está destinado à morte física. Só que nós lemos na palavra de Deus que aqueles que creem em Cristo Jesus, no último dia vão ser ressuscitados. Né? Antes dos ímpios, os ímpios também vão ressuscitar. Os crentes vão ser ressuscitados para a vida eterna. E os incrédulos vão ressuscitar para a morte eterna. Então, essa segunda morte está se referindo aí a esse destino final daqueles que não creem no Senhor Jesus. Então, aquele que é fiel, aquele que crê no Senhor Jesus, ele não vai sofrer o dano da segunda morte. Eu quero concluir, irmãos, a nossa reflexão de hoje, nosso estudo de hoje, né, aplicando essa mensagem que Jesus deixa para a igreja de Esmirna e, claro, para todos nós, né, para cada um de nós, com uma história muito interessante, a história de Policarpo. Policarpo ele foi bispo de Esmirna. É possível que ele já fosse um dos presbíteros ali daquela igreja, né? Já naquela época ele foi provavelmente discípulo do apóstolo João. E é interessante que Policarpo, a história de Policarpo, né,
é uma história que lá em cerca de 156, portanto, cerca de 56 anos depois que essa epístola é escrita, é possível, né, que essa epístola tenha sido escrita ao anjo da igreja de Esmirna, portanto, ao pastor, ao bispo daquela igreja, né, a Policarpo, né, aconteceu o seguinte: lá em cerca de 156 depois de Cristo, houve uma decisão de se perseguir os cristãos. E o governo naquela cidade decidiu, na província da Ásia, na verdade, como um todo, matar os cristãos. E Policarpo já era um homem velho, um homem idoso, né, o pastor daquela igreja de Esmirna, e os irmãos resolvem escondê-lo, né, para que ele não sofresse. E ele se esconde uma primeira vez, mas um servo acaba sendo torturado e delata aí a posição onde estava, o lugar onde estava Policarpo. E Policarpo então é preso. O fato é que, na verdade, eles não estavam buscando Policarpo para matar a Policarpo, mas a posição dele como líder, né, como bispo, especialmente pela idade dele, se tentassem fazer ele sofrer e ele negasse o evangelho, negasse o Senhor Jesus Cristo e prestasse o culto imperial, isso seria um grande ganho para os incrédulos, um grande ganho para os pagãos, e isso amedrontaria a igreja, e isso destruiria a igreja. Mas não foi isso que aconteceu. E eu passo a ler aqui um trecho do livro Até os Confins da Terra, um livro escrito por Ruth Tucker, um livro de história das missões, é um livro que eu recomendo, né? E aí diz o seguinte, a história de Policarpo, né? Que grande vitória seria essa para o paganismo e que golpe para a seita de Jesus se ele negasse a sua fé. E aí, olha o que diz o livro, né? O governador perguntou, os oficiais, né, perguntaram assim para ele: que mal há em dizer César é o Senhor? Senhor é o título de Cristo que nós tantas vezes lemos aqui nos evangelhos e aqui no livro do Apocalipse. Que mal há dizer César é o Senhor e oferecer incenso, salvando desse modo a sua vida? E aí falaram para ele assim, o procônsul, né? Respeite a sua idade, o senhor já é um homem idoso, né? E aí arrependa, jure pela divindade de César, arrependa-se e diga fora com os ateus. Ateus era como os cristãos eram chamados. Jure e permitirei que vá embora. Policarpo ficou firme e depois proferiu as palavras que serão sempre associadas ao seu nome. Disse o seguinte, Policarpo: por 86 anos, eu fui seu servo, e ele nunca me fez mal. Como poderia blasfemar meu rei que me salvou? As autoridades, então, levaram a cabo a sua ameaça e Policarpo foi queimado na estaca. O resultado, no final, no entanto, foi uma vitória para os cristãos. Muitos incrédulos se horrorizaram com o que aconteceu, né? E acabaram passando a servir ao Senhor Jesus Cristo. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. 86 anos fui seu servo, ele nunca me fez mal. Como poderia blasfemar meu rei que me salvou? Então, esse homem de Deus que foi bispo na cidade de Esmirna, justamente ele, Policarpo, sofreu martírio sendo fiel ao nosso Senhor Jesus. Queridos, Jesus está conosco, Jesus se importa com a gente, é por isso que ele escreve para a igreja de Esmirna. Ele quer que eu e você entendamos que mesmo quando passamos pelas tribulações, pelo sofrimento, pelas lutas, ele está conosco. Por isso não desista, persevere, se mantenha firme, seja fiel ao Senhor. Meu querido, também tenha cuidado quanto aos valores que você preza, né? A igreja aqui eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Diante de quem nós queremos ser ricos, né? Lembre-se que a riqueza ela não é sinal de espiritualidade. Portanto, se você, meu irmão, é uma pessoa que foi abençoada com recursos desse mundo, não deixe de abençoar aqueles que precisam. E você, querido, que talvez não seja rico, talvez aí viva, né, às vezes com a grana apertada, não tenha inveja, não cobice o que é do próximo, né? Então, tanto um quanto o outro, tanto aquele que possui as riquezas desse mundo, quanto aquele que é menos favorecido, todos nós, indistintamente, precisamos confiar em Deus e buscar honrar o nosso Senhor, buscar tesouros no céu. E por fim, querido, seja fiel, né? Porque
está aqui prometido a coroa da vida. Você pode dizer que você vai receber essa coroa da vida? E assim eu pergunto a você, querido, que talvez esteja me ouvindo e ainda não tenha entregue a sua vida ao Senhor Jesus, reconhecendo Ele como o seu único e suficiente Salvador. Você pode dizer que vai receber a coroa da vida? Receba o Senhor Jesus hoje, para que muito em breve eu e você possamos juntos desfrutar da glória do nosso Senhor Jesus e receber a coroa da vida. Que Deus abençoe a sua vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Em resposta à palavra de Deus que acabamos de estudar, eu te convido a cantar esse cântico antigo, é bem verdade, mas tão precioso, que nos fala dessa fidelidade, o desejo de nós sermos fiéis ao nosso Senhor. Serei fiel, precioso Jesus. Serei fiel. Há uma colheita para colher, há uma coroa para alcançar. Cada dia em meu viver serei fiel. Seja, queridos, que nós sejamos fiéis ao Senhor Jesus até o dia em que Ele vier nos buscar. Isso me lembra o moto da nossa União Presbiteriana de Adolescentes. Ao Mestre, sejamos fiéis, nas trevas sejamos luz, nas lutas sejamos fortes, servindo ao Senhor Jesus. Assim, os adolescentes da nossa denominação costumam afirmar ao final das suas reuniões. Queridos, eu quero convidar você para que na próxima quinta-feira, às 19 horas, não deixe de participar conosco do nosso culto de oração dirigido pelo nosso irmão seminarista Wilson. No próximo domingo, pela manhã, às 9 horas, sendo transmitido o culto ao vivo da nossa igreja. E às 18 horas, o culto que é gravado pela manhã, sendo transmitido para que todos juntos possamos ler a palavra, cantar louvores ao Senhor e orarmos, adorando e louvando a Ele. Eu quero me despedir de você, agradecendo pela sua participação. Não deixe de dar aí o seu like e, claro, compartilhar as mensagens, compartilhar os estudos com seus amigos, com a sua família, para que todos possamos ser edificados pela palavra de Deus. Vamos orar e sermos despedidos com a bênção. Senhor, dá-nos a graça e a misericórdia de dia após dia sermos fiéis ao Senhor. Tem misericórdia de nós. Sabemos que o Senhor é fiel. E na tua fidelidade, nós queremos, ó Pai, descansar e nós mesmos sermos fiéis. Que assim seja para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. O Senhor